E nós estamos aí próximo, de uma data muito especial para alguns segmentos doutrinários religiosos, que é a Páscoa. Porque nesse dia, o dia da Páscoa, é comemorado o que nós chamamos da ressurreição de Cristo. Para alguns historiadores e alguns linguistas, a gente vai pensar que essa palavra Páscoa, que vem do hebraico Pesach, quer dizer travessia, quer dizer passagem. Esse pensamento hebraico está ligado ao povo hebreu que saiu junto com Moisés da escravidão do Egito e atravessou o Mar Vermelho e se libertou daquela árdua vivência. E aí eles passam a comemorar esse dia, essa travessia, essa libertação. E nós podemos encontrar esse pensamento no capítulo 12 do livro do Êxodo, do Velho Testamento. Eles comemoravam fazendo sacrifícios de animais, com carneiros, principalmente. A família tinha que ter um carneiro que ela cuidava durante 4 dias e depois ela sacrificava aquele animal e passava uma noite inteira fazendo a festa. E no outro dia cedo teria que queimar todas as sobras, não podia sobrar nada. Que dava a eles o sentido da libertação, da alegria da libertação. Com o tempo, já dentro do cristianismo, depois de Cristo, alguns grupos primitivos ainda eles mantinham essa tradição. Mas como nós temos Jesus como o último Cordeiro, Filho de Deus, começou-se a não mais aceitar esse tipo de comemoração. E aí a Igreja Católica já leva para os fiéis, no rito católico, através do autossacrifício. Eu vou me sacrificar através do jejum, da penitência, durante 40 dias da quaresma, em busca de comemorar. Já não é mais essa libertação, é comemorar, não, agradecer a Jesus. Dentro do catolicismo nós vamos dizer que é nos alegrar e agradecer a Jesus por vir à Terra nos salvar. Já no Evangelho, segundo o Espiritismo, o Evangelho vai nos lembrar que ressurreição fazia parte dos dogmas dos judeus, mas do mesmo modo que nós conhecemos como reencarnação. Só os saduceus, que eles não acreditavam na vida após a morte do corpo físico, é que para eles acabava tudo, era finito, então eles não acreditavam nisso. Mas a grande maioria dos judeus, eles tinham o pensamento da ressurreição como o que nós temos dentro da doutrina espírita como reencarnação. Mas eles não tinham claro para eles o que era a alma e qual que era a ligação da alma com o corpo físico. Então eles tinham a ideia de que era possível uma nova vida depois da morte do corpo físico, mas não sabiam explicar. E depois vem a doutrina espírita, pedagogicamente mais clara, nos fazendo entender melhor o que quer dizer e como que se dá a vida, principalmente depois do desenlace do corpo físico. Porém, esse resurrection, ou ressurreção, nos dá a ideia da volta do próprio corpo físico. Quando nós falamos em ressurreição, essa palavra e esse termo nos dá a ideia de que é o próprio corpo físico é quem volta à vida. E isso a ciência já nos diz que não é possível, principalmente porque as estruturas que compõem o corpo físico, que são os átomos, carbono, oxigênio, hidrogênio, cálcio, ferro, eles se desintegram. Eles voltam para a sua vida
particular, unitária, e a partir daí é impossível reestruturar na mesma forma que era a reestruturação. Então, como pensar na ressurreição de um corpo físico? Dentro da casa espírita nós falamos da reencarnação, que é a possibilidade que Deus nos dá, maravilhosa possibilidade que Deus nos dá, de voltar à Terra, de voltar nessa escola que nós chamamos Terra, para fazer os aprendizados que nós precisamos fazer, única e exclusivamente através dos instrumentos e das instruções que só na Terra existem. O sistema universo é um sistema inteligente. Se aqui na Terra existem esses instrumentos e essas instruções que nos auxiliam a pensarmos melhor, a refletir, a fazer uma reflexão da vida, de quem somos, do que é a vida, há que se perguntar, nas outras moradas da casa do Pai, existem as mesmas instruções e esses mesmos instrumentos? Se eles existem, qual é a razão de ter? Então, por que eu estou aqui e não lá? Na casa do Pai há várias moradas, e em cada uma delas faremos nós os nossos aprendizados. Mas também simboliza no catolicismo a morte de Cristo. A ressurreição simboliza não só a volta à vida do corpo físico, mas simboliza também a morte de Cristo. Com respeito, como eu disse, e alegria por Ele ter vindo nos salvar através da sua morte. Morrer, que nós chamamos de desencarnar, ia acontecer para Jesus. Nós sabemos porque Ele estava num corpo físico, não é isso? Mais cedo ou mais tarde, Jesus ia desencarnar. Ou alguém acha que não? Sim, Ele estava num corpo físico e Ele ia deixar aquele corpo físico. Mas se Ele não tivesse morrido na cruz, se não tivesse havido aquela tragédia histórica que nós conhecemos na morte dele, se ele tivesse levado uma vida normal como nós, se ele tivesse feito uma morte natural, seu evangelho, seus ensinamentos estariam perdidos? Seria destituído de valor os ensinamentos de Cristo se não tivesse acontecido aquela história que nós conhecemos com sua morte? É uma pergunta que eu faço para que os senhores e senhoras façam essa reflexão. O que é mais importante, a morte ou a vida de Cristo? Em todo o contexto evangélico, Cristo nos ensina pela ação. Nós não vamos ver nos Evangelhos de Cristo ensinamento dele pela contemplação. É sempre pela ação. E é somente pela ação que nós podemos renascer, reestabelecer, reconstruir, reler a vida, reeleger caminhos, refazer, reconstruir, reconstituir, renascer. Ou vocês acham que é possível a gente fazer isso pela contemplação? Nós usamos a morte de Cristo, a crucificação, e até contemplamos como símbolo que nos remete e que nos faz pensar e repensar
os ensinamentos, o Cristo na nossa vida. Mas o que é mais importante? Nós devemos sempre estar atento a isso. Se não tivesse acontecido essa história toda, será que nós daríamos o valor ideal aos ensinamentos de Cristo? Se Jesus não tivesse ressurgido após o terceiro dia, mas o fato é que Jesus ressurgiu. Ele manipulou o fluido cósmico universal com o ectoplasma, que eu acabei de falar para os senhores, manipulou a matéria e se apresentou aos seus para reafirmar todo o seu ensinamento, que nós podemos encontrar em todos os seus ensinamentos, confirmando as suas lições. Dizer que Cristo morreu para nos salvar, para aliviar os nossos pecados, é dar mais valor à morte do que à vida de Cristo. Vocês não acham? Eu prefiro dizer que Cristo viveu para me ajudar a repensar a vida, através dos seus evangelhos que estão presentes na nossa vida, através das suas palavras, dos seus atos, das suas confissões, que é através dessas lições é que eu vou fazer isso. Vou reler a minha vida, vou reelegir caminhos, vou refazer, vou reconstruir, vou reconstituir e vou renascer de um modo diferente, de uma forma diferente, de uma nova forma de pensar a vida, de ser na vida, de tomar determinadas atitudes, de enfrentar determinadas situações. Irmão Grimm diz para a gente que Jesus Cristo era extremamente forte. Ele escolheu seus alunos entre os mais simples da Palestina. Ele foi o único ser humano que conseguiu fazer a maior revolução horizontal e vertical. Ele mudou a política, ele mudou o social, o econômico, ele mudou o cultural. E ele continuou mudando nesses últimos 2020 anos. E tudo isso pela força do amor. Hora nenhuma Jesus combateu. Hora nenhuma Jesus utilizou de eu estou na guerra. Ele é o maior pensador que nós já tivemos na Terra. Fiz um apanhado aqui. Ele foi preso pelo clero, ele foi exposto ao ridículo, mas ele fica quieto. Quando o rei Herodes o ridiculariza, maltrata com palavras, com xingamento, ele não responde. Ele se mantém tranquilo. Quando Pilatos pergunta assim: você se acha o rei? O que ele responde? Responde com uma simples frase: assim o diz. Depois que ele é crucificado, que os soldados começam a atirar pedras, a soldadesca, começa a atirar pedras e começa a o xingar, o que ele se faz? Ele se mantém sereno. Ainda volta o pensamento para o Pai e diz: Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. O que eles fazem é tudo o que eles sabem fazer. Se eles soubessem fazer diferente, fariam diferente. Então, nos cabe perdoar.
Após deixar o corpo físico, Jesus, como eu disse, vai manipular a quintessência, a matéria quintessenciada, para se apresentar aos seus de uma forma holográfica, reforçando tudo o que ele ensinou. Meu reino não é deste mundo. Aqui nós estamos na terra de passagem. A vida corpórea, ela é temporária. Nós estamos aqui para fazer os nossos aprendizados, que nós podemos fazer somente aqui, nessa terra. E isso é tão forte, que leva os seus discípulos, que estimula os seus discípulos a sair pelo mundo a divulgar os ensinamentos de Cristo. É tão forte que esses sujeitos, eles sofrem maus tratos, sofrem prisões, mas não se abatem, eles continuam divulgando, eles têm certeza do que estão fazendo. Continuam o seu trabalho porque eles entenderam o que é a vida. Em João capítulo 18, versículo 33, 36 e 37, Cristo nos lembra que seu reino não é a terra. Ali Jesus claramente se refere a uma vida que não é vivida somente aqui na terra. Há uma vida para além da terra. E que nós precisamos pensar nela. Que nós precisamos nos ater a ela. Também. Como é que eu vou sair da terra? Como é que eu cheguei e como é que eu vou sair? O irmão Leocádio José Correia, eu te lembro, só de banco de escola são 22 anos. Você vai querer isso tudo de novo? Diferente então daquela imagem sofrida, contemplativa, que nós usamos até como símbolo, né, de Cristo. É mais forte a gente reconhecer que nós precisamos sempre renascer, que é o que a Páscoa nos traz de memória. Renascer em todas as circunstâncias. Veja essa lição de Cristo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer as coisas que fazem se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos pergunta: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar à barriga da sua mãe e nascer outra vez? E Jesus responde: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Nicodemos pergunta: como pode ser isso? Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto. Mas como vocês não querem aceitar a nossa mensagem, se você não crê quando falo das coisas deste mundo, da terra,
Como é que vai crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado para que todos os que creem nele entendam a vida que é eterna. Essa lição de Cristo é tão forte, ela nos traz tanta mensagem que nós ficamos presos, vamos dizer, à literalidade do texto e não percebemos o que é nascer da água, se não nascer da matéria. E o que é nascer da água novamente, de novo, se não nascer no corpo físico novamente? O que é nascer do Espírito? Aqui nós podemos tirar a lição da reencarnação. É preciso nascer, é preciso vir à Terra quantas vezes for necessário para se fazer os aprendizados, porque nós somos espíritos que nos encarnamos, que tomamos a carne, porque para estar na Terra nós precisamos de matéria, e aqui vivenciar, fazer os aprendizados que nós precisamos fazer, depois nos desvincularmos da estrutura física e continuar nossos aprendizados no polissistema espiritual. Mas também podemos tirar a lição que é nascer do Espírito. Será que eu preciso encarnar e desencarnar para renascer no Espírito sempre? Ou eu posso, numa encarnação, estar sempre renascendo do Espírito? Nós precisamos ter um pouco mais de consciência da continuidade evolutiva da vida. Nós somos espíritos que estamos o tempo todo em aprendizados. Nós viemos à Terra para usar dos instrumentos e das instruções que aqui temos. Mas quando não estamos aqui, nós também estamos em aprendizado. E quando nós estamos aqui, nós estamos o tempo todo renascendo do Espírito, fazendo o aprendizado, nos renascendo, nos reconstituindo, nos refazendo. Quem eu fui há 5 minutos atrás, já fui, eu sou um novo. Agora, conversando com vocês e pensando nessa lição de Cristo, eu já me reconstituí, eu já me refiz. Estou sempre renascendo, estou sempre me refazendo. Então, quando nós falamos em Páscoa, por exemplo, nessa oportunidade maravilhosa que nós temos de pensar o renascer, em vez de pensar atitudes contemplativas, nós devemos agir, buscar refletir um pouco mais quem somos, por que aqui estamos, por que eu agi desse jeito, por que eu ajo desse jeito, por que eu penso desse jeito. O que as lições do Evangelho de Cristo estão querendo me dizer? Nos tratados de ressurreição, nos evangelhos apócrifos, Regina afirma que a ressurreição é o momento da iluminação. É a revelação do que verdadeiramente existe e um caminho para o novo. O que é iluminar? Será que nós pensamos em iluminação como se dá numa vela, por exemplo, em estado físico? Porque nós temos uma vela acesa, né? É uma luz. Mas se eu colocar a mão na frente da vela, vai fazer sombra. Será que a minha iluminação cabe sombra? Por exemplo, um fio de cabelo que você colocar
na frente de uma luz material, ela vai fazer sombra. E a minha iluminação? O que é me iluminar? Nós devemos fazer essas reflexões, gente. A iluminação do espírito que eu sou, de quem eu sou, o ser do ser humano. Existe nesse corpo físico um ser que pensa, um ser que deseja, um ser que gosta, um ser que decide, um ser que está em aprendizado, que planeja a vida. E esse ser, ele precisa se iluminar. Ele precisa estar mais viçoso. O vício precisa estar no ser, no agir, no buscar se conhecer, saber quem somos, nas diferenças que temos, na diversidade que vivemos. Todos os dias, quando nós acordamos, é como se fosse um papel em branco, que nós temos a oportunidade de escrever a nossa história. Qual é a história que nós queremos escrever daquele dia? De nós mesmos. Deus nos dá, misericordioso, né? Deus nos dá essa possibilidade de todo dia um novo dia. Além da reencarnação que nós estamos sempre falando na casa espírita, nós não podemos esquecer do renascer todos os dias. Dessa oportunidade que temos de repousar o corpo e deixar essa matéria se reciclar, os átomos se refazerem, porque eles também se refazem, se revigoram. E quando despertarmos, quem sabe para uma nova história. Mas para despertarmos por uma nova história não vai acontecer pela contemplação. Vai acontecer se houver a ação, se nós refletirmos os nossos atos, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Como é que agimos? É como se fosse um exemplo de uma nova chance. Ontem eu agia e pensava assim, mas eu refleti. Eu acho que é preciso agir diferente. Por que não? Aliás, ao contrário, sim, deve ser assim. Nós devemos nos dar essa nova chance, sem julgamento, porque o que eu fiz ontem, eu fiz com as coisas que eu sabia da vida ontem. E o que eu faço hoje, se eu faço diferente, é fruto de uma reflexão da vida que eu fiz. E eu não posso cobrar de mim, com o pensamento novo que tenho, a forma que eu me agi com o pensamento antigo. Não é justo. Eu posso até me destruir, e quando eu me destruo, estou destruindo um ser humano. É justo isso? A Páscoa está aí, gente. É um momento de refletir, é um momento de pensar nas nossas ações, nos nossos atos, quem somos, quais são as informações que Jesus veio à Terra nos trazer, o que eu posso entender das lições de Cristo, porque se eu for ficar contemplando Cristo morto, muito provavelmente eu não vou sair muito do lugar, não.
E aí nós vamos ter, dentro de uma síntese, que é atribuída ao Kardec, mas que me parece que não é de Kardec, mas que está esculpida lá no frontispício do túmulo de Kardec. Nascer, viver, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei. Mas é preciso viver, não é só existir. Nós precisamos ser quem somos. Nós precisamos entender quem somos, por que agimos assim, por que pensamos assim. Se é que nós queremos fazer processo evolutivo, queremos sair e dar passos, porque nós vamos somente conseguir evoluir, dar passo, progredir, se nós sabermos, pelo menos, onde estamos pisando. Que a Terra e todas as vidas nelas presentes estejam em uma conexão ativa com Deus e com as suas obras. Que todos nós, mulheres, homens, negros, brancos, crianças, adultos, gordos, magros, alto, baixo, possamos efetivamente vivenciar quem somos. E daí renascer todos os dias em espírito, pela força do construir, me construir, auxiliar aos demais a se construírem, como seres melhores daquilo que nós já somos. Pelo amor, com amor e para sempre no amor. Porque essa é a lição de Cristo. Nós não vamos ver Cristo se debatendo, dando escândalo, guerreando. Ele vai refletir e vai tomar a melhor deliberação. E é isso que nós devemos fazer. Que cada um de nós possa ter uma Páscoa de reflexão.